Bom, então, pessoal, vamos aí para a nossa segunda lista. Questão 1. Das afirmações são corretas uma partícula em movimento em relação a um referencial pode estar em repouso em relação a outro referencial? E aí, meus queridos? Sim, pode sim. Em repouso em relação a um, pode estar em movimento em relação a outro referencial. Imagine duas pessoas sentadas no banco de um ônibus, uma do lado da outra. A primeira pessoa olha para o lado e vê a segunda pessoa em repouso. A mesma coisa acontece quando essa segunda pessoa olha para o lado, vê essa primeira pessoa em repouso. Agora vamos imaginar uma terceira pessoa parada no ponto de ônibus, enquanto esse ônibus passa. Essa pessoa 1 e a pessoa 2 não estão em movimento em relação a essa pessoa 3? Então, quando a gente toma um referencial dessa terceira pessoa, as duas primeiras estão em movimento em relação a elas. Mas, quando a gente toma como referencial a pessoa 1 ou a pessoa 2, a gente tem que a pessoa 2 está parada ou a pessoa 1 está parada. Então, se faz verdadeira essa afirmação aí. A forma da trajetória de uma partícula depende do referencial adotado. Sim, verdade. Verdade. Imagina que nós temos uma lâmpada aqui, bem no teto de um ônibus, e aqui a gente tem uma pessoa que está em pé, parada aqui, ó. Essa lâmpada se desprende e o que essa pessoa vê é essa trajetória aqui. Mas agora a gente imagina uma terceira pessoa, uma segunda pessoa aqui no ponto, que está observando lá. Esse ônibus ele está fazendo esse movimento da esquerda para a direita. Então, a trajetória que essa pessoa vê dessa lâmpada é mais ou menos isso aqui. Ou seja, um arco de parábola. Então, a forma da trajetória de uma partícula depende do referencial adotado. Agora aqui, se a distância entre dois corpos que viajam numa estrada retilínea permanece constante, então é possível afirmar que um está em repouso em relação ao outro. Novamente, as duas pessoas no banco de um ônibus. Elas viajam numa estrada retilínea, mas quando uma olha para o lado, vê a outra em repouso, e vice-versa. Então, verdadeira a nossa afirmação. Resposta, letra D. Agora nós vamos aqui para a questão 2. Em uma estrada reta e horizontal, um jovem casal viaja em um automóvel com velocidade constante em relação ao solo. Enquanto conversam, um deles se distrai e deixa cair um objeto pela janela. Desprezando a resistência do ar, considere as alternativas abaixo referentes à trajetória do objeto que caiu e marque V para verdadeira, F para falsa ou SO sem opção. Um arco de parábola em relação ao observador parado à beira da estrada. Verdade, né, pessoal? É o mesmo exemplo da nossa lâmpada que eu usei ali na questão número 1. Essa afirmação é verdade. Se uma pessoa que olha à beira da estrada, ela vê um arco de parábola desse objeto caindo, seja qualquer que seja o objeto. Um segmento de reta vertical em relação ao automóvel. Gente, imagina, esse carro está a 100 km por hora, então esse objeto também está a 100 km por hora. Desprezando a resistência do ar, quando esse objeto cair, ele vai cair em relação ao automóvel, um segmento de reta vertical. Quem está no automóvel não consegue ver nada diferente disso. Um arco de parábola em relação às pessoas que viajam no automóvel. Essa é falsa, né, galera? Se um segmento de reta vertical em relação ao automóvel, as pessoas estão dentro do automóvel, logicamente, essa trajetória só pode ser um segmento de reta vertical em relação a quem está dentro do carro. Então, vamos aqui
Essa alternativa é falsa. Um segmento de reta vertical independente do referencial adotado. Essa também é falsa, né, pessoal? A gente já viu aqui pelo menos duas trajetórias em relação a dois referenciais. Então ficou aí V, V, F, F. Encerramos aqui essas duas questões. Vamos agora lá para a questão 3. Então, galera, temos aí a nossa questão 3. Leia com atenção a tira da turma da Mônica mostrada abaixo e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. Aí tem a nossa tirinha aí, o Cascão falando lá vai o skate. Aí o Cebolinha dá uma bronca, né, no Cascão, dizendo que Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? E o Cascão retruca. Mas eu tô parado. Quem tá andando é o skate. Vamos às afirmações. A afirmação 1. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Essa afirmação aqui é errada, né, pessoal? Em relação ao skate, o Cascão tá parado. Mesmo exemplo lá das duas pessoas no ônibus. Em relação ao skate, o Cascão tá parado. Em relação ao Cebolinha, sim. Ele tá em movimento. Mas em relação ao skate, ele tá parado. Vamos para a afirmação 2. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Essa é verdadeira, né? Acabei de explicar ali em cima, pessoal. Está em repouso em relação ao skate e em movimento em relação ao Cebolinha. E a terceira afirmação. Em relação ao referencial fixo fora da Terra, por exemplo, no centro do Sol, suposto em repouso no centro do Sistema Solar, Cascão jamais poderia estar em repouso. Gente, essa daqui vamos criar uma situação hipotética. Imagina que tem uma pessoa lá no centro do Sistema Solar e ele tem um instrumento que ele consegue ver aqui o Cascão andando de skate nesse parque aí. Mesmo que o Cascão andando ou não parado, concorda comigo que a Terra não gira? A Terra não está sempre em movimento? Então, essa afirmação se faz verdadeira. Mesmo que o Cascão esteja parado ou andando, não vai fazer diferença. A Terra se move. Então, para esse referencial lá, o Cascão sempre vai estar em movimento. Então, nossa afirmação 3 é verdadeira. Então, a gente tem a 2 e a 3 corretas. Resposta, letra D. E aí, agora vamos lá para a questão de número 4. Bom, pessoal, nós temos aí agora a nossa questão de número 4. E ela diz o seguinte, vamos ao enunciado. A velocidade de um avião é de 360 km por hora. Qual das seguintes alternativas expressa esta mesma velocidade em metros por segundo? Pessoal, essa questão é bem simples, né? Como eu já havia dito anteriormente, para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta a gente dividir por 3,6, né? Então a gente tem aqui, ó, 360 dividido por 3,6. Aqui, para nossa conta ficar mais simples, a gente elimina essa vírgula aqui e acrescenta um zero aqui. E aí a gente pode proceder com a conta. 3.600 dividido por 36. Olha aqui. 36. Aqui dá 1. Sobra nada, desce zero. Aqui a gente não consegue dividir. Desce mais um zero. 100. 100 metros por segundo. E aqui, ó, a nossa resposta, letra E. Agora que nós temos a questão de número 5, vamos ao enunciado. Uma pessoa caminha uma distância de 5 metros em 2 segundos. Qual a sua velocidade média? Questão bem simples também, né, pessoal? Como já foi dito anteriormente, velocidade média é igual à variação do espaço pela variação do tempo.
Aqui, velocidade é igual a 5 sobre 2. Nossa resposta aqui, ó, 2,5. Não esquecendo da medida, metro por segundo. Nossa resposta aqui, letra C. Vamos à questão de número 6. Bom, pessoal, aqui, a nossa questão de número 6. Grandezas físicas importantes na descrição dos movimentos são o espaço e o tempo. Numa estrada, as posições são definidas pelos marcos quilométricos. Às 9h50, um carro passa pelo marco 50 km. E às 10h05, passa pelo marco quilométrico 72. A velocidade média do carro nesse percurso vale em km por hora. Então, pessoal, nós temos o seguinte. Vamos definir aqui. A gente tem os marcos quilométricos. Aqui 50 e aqui 72. Aqui ele passa às 9h50, não é isso? E aqui ele passa às 10h05. Gente, a velocidade a gente já sabe que é espaço sobre o tempo. Gente, o espaço aqui, qual é a variação do espaço? Final menos inicial, concorda? Final, 72 menos 50 é igual a 22, galera. Então, aqui nós temos 22. E aqui, ó, 9h50 até 10h05, nós temos 15 minutos. Gente, observe. Ele pede em quilômetro por hora. Convém nós passarmos esse 15 minutos para hora. Como a gente faz isso? Bom, aqui eu já adianto a vocês que 15 minutos é igual a 1/4 da hora. Mas para quem não percebeu isso, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode dizer que 60 minutos está para uma hora, assim como 15 minutos está para x. Assim a gente multiplica em x e vai ter o seguinte. 60x é igual a 15. X vai ser 15 dividido por 60. Isso aqui simplificando é 1/4. Então, voltando aqui, 22 sobre 1/4 da hora. Gente, divisão de frações. A gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui é a nossa velocidade, ó. 22 vezes 4, 88. Dividido por 1. O que vai dar 88 quilômetros por hora. Nossa resposta, letra E. Então, pessoal, vamos aí à nossa questão 7, da AFA adaptada. Essa é uma das questões que os alunos têm mais dúvida. Ela é um pouquinho complicada de se fazer, mas não é difícil. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vamos aí para o enunciado. Um automóvel faz uma viagem em que, no primeiro 1/3 do percurso, é obtida uma velocidade média de 80 km por hora. Nos 2/3 restantes, a velocidade média desenvolvida é de 120 km por hora. Pode-se afirmar que a velocidade média ao longo de todo o percurso é, em km por hora, mais próximo de... Então, vamos aqui fazer o nosso desenho. Aqui, aí eu vou dividir mais ou menos assim, em 3 partes iguais. E aí vou chamar cada uma de x. Só que aqui eu vou chamar logo de 2x e aqui eu vou chamar de x.
Aqui ele desenvolve 80 km por hora e aqui ele desenvolve 120 km por hora. Gente, aqui o ideal é a gente dividir em partes. Vamos por partes. Vamos calcular aqui esse primeiro percurso dele, que foi x. Temos o seguinte: velocidade é igual a espaço sobre tempo. Então, 80 é igual a x sobre o tempo. Agora a gente vai calcular em função do tempo. Colocando o tempo em evidência, a gente vai ter que tempo é igual ao espaço pela velocidade. Então a gente tem aqui, no primeiro percurso, ele gastou esse tempo, x dividido por 80. E agora vamos calcular aqui no segundo percurso. Então a mesma coisa, ó. A gente tem que 120 é igual a 2x, né? 2x sobre o tempo. Colocando o tempo em evidência, a gente vai ter que t é igual a 2x por 120. O 120 aqui a gente pode simplificar com o 2 aqui em cima. Então a gente corta aqui e corta aqui. Aqui vai ficar 60. Tempo aqui é x por 60. Gente, agora a gente já tem o tempo total, né? O tempo total é x sobre 80 mais x sobre 60. Isso aqui é igual ao tempo total para a gente colocar na nossa equação. A velocidade é o que a gente quer saber. O espaço a gente também já tem. O nosso espaço total é 3x. Agora é só a gente substituir aqui na equação. Velocidade média para esses dois percursos é do espaço, 3x, sobre o tempo, x sobre 80, mais x sobre 60. Resolvendo essa conta aqui, ó, do tempo, aqui embaixo, ó, fazendo MMC, a gente vai ter o seguinte: x sobre 80 mais x sobre 60 é igual. Aqui, ó, múltiplo comum, 240. Aí a gente vem aqui, ó, 3 e 4. 4 vezes x, 3 vezes x, 3x mais 4x. E aí a gente vai ter o seguinte aqui para essa equação: 3x sobre 7x sobre 240, gente. Divisão de frações. A gente vai ter o seguinte: repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Teremos o seguinte: 720x sobre 7x. Gente, resolvendo essa conta aqui, ó, x dividido por x dá 1, né? 720 dividido por 7, isso dá aproximadamente 1,03 km/h. Não podemos esquecer. Nossa resposta aí, letra C, 103 km por hora, aproximadamente. Então, galera, vamos aí para a nossa questão de número 8. Um corpo que se desloca possui a seguinte equação horária: S igual a menos 4 mais 2t. Calcule A, seu espaço inicial e sua velocidade. B, a posição do corpo quando t igual a 10 segundos. E C, a variação do espaço entre os instantes t1, 1 segundo, e t2, 5 segundos. Pessoal, vamos lá.
Para a gente descobrir aqui o espaço inicial e a velocidade, nós temos o seguinte. Nós temos que essa equação aqui é a função horária do espaço no movimento uniforme. É o sorvete, não é isso? S0 mais V vezes T. Essa é a fórmula. Onde S aqui, ó, é o S, o menos 4 é o nosso espaço inicial, o 2 é a velocidade e o tempo é o próprio tempo. Vou fazer aqui por cima. Tempo é o tempo. E aí ele pergunta qual o seu espaço inicial e sua velocidade. Ora, gente, espaço inicial. Espaço inicial está aqui, ó, menos 4. A velocidade, ó, tá aqui, ó, 2. Velocidade módulo 2. E aí ele pergunta a posição do corpo quando t é igual a 10 segundos. Gente, só substituir na fórmula. S é igual a menos 4 mais 2 vezes o tempo aqui, que nesse caso ele quer saber em 10 segundos. Espaço é igual a menos 4 mais 20. Isso é igual a 16 metros. Essa é a posição do corpo no instante 10 segundos. E aí vamos ser a variação do espaço entre os instantes T1 e T2. Gente, mais uma vez, a gente pega essa nossa função horária aqui e substitui tempo para 1 segundo e tempo para 5 segundos. Vamos lá. S igual a menos 4 mais 2 vezes 1. Isso é igual a menos 4 mais 2, isso vai dar menos 2. Menos 2 metros. E aí, a gente vai para a próxima. Menos 4 para tempo igual a 5 segundos. 2 vezes 5. Isso dá 10 menos 4, dá 6. 6 metros. E aí, gente, a gente tem que a variação não é final menos inicial? 6 metros menos 2 metros. Isso é igual a 6 mais 2, fica positivo, 8 metros. Pronto, feitas as letras A, B e C. Vamos aí para a questão 9. Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme, segundo um referencial inercial. A equação horária da posição, com os dados no sistema internacional, é x igual a menos 2 mais 5t. Neste caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Gente, mais uma vez aqui, ó. Função horária do espaço, né? S0 mais VT. Então, aqui, ó. S é igual a x, S0 menos 2, V igual a 5. A velocidade no sistema internacional é 5 metros por segundo. E aí, o movimento é progressivo ou retrógrado? Gente, o que ele nos deu de dado? A gente tem aqui uma reta, e aqui eu vou marcar como se fosse a origem dos espaços. Esse móvel, ele está aqui, não é? O espaço inicial dele é menos 2. Então, esse móvel, ele está aqui. Mas ele está seguindo para lá, como a velocidade dele já diz. Velocidade maior que zero, movimento é progressivo. Então, 5 metros por segundo e o movimento é progressivo. Então, resposta, letra C.
E agora vamos para a nossa última questão aí, pessoal. Então, pessoal, vamos lá, nossa última questão dessa lista aí. A equação horária para o movimento de uma partícula é... Nós temos a seguinte equação horária, onde x é dado em metros e t em segundos. Então, a gente pode partir do princípio que está seguindo o sistema internacional. Calcule o tempo em segundo para que a partícula percorra uma distância que é o dobro da distância da partícula à origem no instante t 0 segundo. Então, pessoal, vamos aqui primeiro organizar os termos nessa nossa equação. A gente tem aqui, ó, S0 mais VT. A gente tem que o S vai permanecer S. O S0 é 15. Velocidade menos 2. E o tempo é o próprio tempo mesmo. É o que a gente vai substituir na nossa equação. Para tempo igual a zero, é o que ele quer. Ó, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Eu tenho que aqui é a origem do espaço. Esse nosso móvel está aqui. Indo para lá, conforme diz a nossa equação. Ora, no instante zero, a posição dele é 15 metros. E aí ele pergunta, calcule o tempo em segundos para que a partícula percorra uma distância que é o dobro da distância da partícula à origem no instante t0. Ele quer saber quanto tempo esse móvel vai demorar para percorrer uma distância que é o dobro dessa própria distância aqui, de 15 metros. Ou seja, a gente vai usar na nossa equação o seguinte: ele tem que percorrer uma distância de 30 metros, que é o dobro disso aqui. Logo, ele vai andar esses 15 metros e depois ele vai andar mais 15 metros. Isso aqui, menos 15 metros. O final do movimento se dá aqui. Ele quer saber em qual instante ele vai se encontrar aqui. Já que esse móvel saiu daqui e veio até aqui, nós temos que a variação do espaço é igual a final menos inicial. 15 menos 15. Isso é menos 30 metros. E agora é só a gente substituir. Substituindo, a gente tem que menos 30 é igual a menos 2t. Passando esse menos 2 para cá, dividindo, a gente vai ter que menos 30 sobre 2. Isso é igual ao tempo. Tempo igual a 15 segundos. Como não existe tempo negativo, aqui a gente tem que o tempo igual a 15 segundos. E aí, pessoal, a gente finda a nossa lista de número 2, que trata de movimento uniforme. E vamos para a próxima lista.